Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 24ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor São Cornélio e Senhor São Cipriano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada de Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje gostaria de dizer com muita caridade que essa participação, esta ajuda, reparem bem, esta ajuda que as mulheres têm na igreja é algo que vem desde o tempo de Jesus. Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. Elas eram contribuintes, ajudantes, discípulas de Jesus. É verdade que naquele tempo havia uma questão machista muito alta, mas Jesus ele não se preocupava tanto com isso. Jesus ele era contra todo tipo de leis que oprimiam, que minimizavam a pessoa humana. Jesus ele dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa que era uma das leis mais rigorosas do tempo de Jesus. Então, convidar, chamar uma mulher para ser do grupo dos apóstolos seria o mínimo possível que Jesus poderia fazer. Mas ele não chamou. O certo é que ele não chamou as mulheres para o grupo dos apóstolos, mas chamou a muitas para serem suas discípulas, a começar por sua mãe, Maria Santíssima, uma fiel discípula de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, até hoje isso conserva. Vocês veem que na igreja nós não temos. O pessoal fica, mas por que não pode, né, colocar a mulher como o padre? A mulher ser também elevada à categoria de bispo, de sacerdotisa, de diaconisa, essas coisas. É a tradição. Jesus não chamou mulheres para esse tipo de serviço. Se ele quisesse assim, ele o teria feito. E tem coisas, vou dizer para vocês com muita caridade, tem coisas que não podem ser mudadas, porque nem o Papa tem essa autoridade, porque vem do próprio Jesus e só ele é quem pode mudar. Então muitas pessoas dizem assim, mas por que não ordena mulheres? É porque essa é uma ordem divina, é uma lei divina. Não é o Papa que muda, está lá nos textos sagrados. E nenhum de nós, ninguém, nem mesmo o Santo Padre o Papa, tem autoridade de alterar os textos divinos, os textos sagrados. Ele pode fazer um livro com base, né, naqueles textos, explicando, fazendo uma hermenêutica, uma exegese, mas nunca alterar, colocar palavras na boca de Jesus ou tirar palavras da boca de Jesus. Assim sendo, o Evangelho de hoje deixa claro para nós que, por mais importante que sejam as mulheres, e de grande maioria na atuação da igreja, elas têm sempre o seu lugar de discípula. E por mais que haja um padre que é deficiente na sua colocação, tem um padre que não tem domínio nessa ou naquela situação, ele é que é o padre. O padre é homem, uma pessoa do sexo masculino, e nunca
pelo menos até a presente data, vai ser possível que uma mulher seja ou ocupe esse cargo, essa função. Não é questão de ser machista, não. Não é questão da igreja ser machista, não. É questão da própria disciplina da hierarquia da igreja. É questão da própria tradição da igreja, que vem desde o tempo nem dos apóstolos, mas do tempo de Jesus, como nós ouvimos. As mulheres não só podem, como devem, participar, ajudar, mas cada um, como diz na linguagem do jovem hoje, né? Cada um no seu quadrado. Não pode essa questão de ficar exigindo, cobrando essa coisa toda. As mulheres, repito, não só podem, como devem contribuir na formação do clero, contribuir na formação dos leigos. Tem sua participação eloquente, tem sua participação decisiva dentro das decisões da igreja, dentro das decisões da comunidade, da paróquia, mas elas não podem assumir o compromisso que foi dado para os homens dentro dessa sucessão apostólica. Então, nós temos os bispos que são os sucessores dos apóstolos. E os padres são aquelas pessoas ordenadas validamente, diretamente por um sucessor dos apóstolos, ou seja, por um dos bispos. Assim sendo, todos os padres ordenados validamente por um bispo, ele se torna também um é, cooperador direto no anúncio da palavra, nos trabalhos do bispo. E esse trabalho, essa obrigação, é para o padre, o homem, e não para a mulher. Por isso, por mais que o padre seja fraquinho, por mais que o padre seja simples, singelo nas suas colocações, a mulher não pode fazer por ele esse serviço de anúncio da palavra de Deus, porque ela não foi designada validamente para isso. A mulher não participa, não pertence da hierarquia da igreja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não é questão de machismo, não. É questão clara dentro dos textos sagrados. Repito, elas não só podem, como devem ajudar bastante em sua comunidade, se esforçando, dedicando, dando o máximo de si para a evangelização acontecer, mas dentro da sua responsabilidade, dentro do seu espaço. Também é importante a gente ter claro na mente, no coração, o que, quando a gente fala hierarquia da igreja, são os bispos, padres e diáconos, esses 3 graus, né? O leigo, ele não entra na hierarquia da igreja, não faz parte da hierarquia da igreja. Os religiosos também não entram na hierarquia da igreja. Por quê? A não ser os religiosos ordenados, Mas nem os leigos, nem os religiosos entram dentro dessa hierarquia que é composta apenas por bispos, padres e diáconos. Quando eu falo bispos, são bispos, arcebispos, cardeais, até mesmo Santo Padre, né? Todos eles são bispos. Todos eles são bispos. Essa questão de papa, de arcebispo, de cardeal, são títulos, mas todos eles são bispos, né? Todos. E os padres, né? Os padres, como todo mundo já sabe, e também os diáconos, sejam eles transitórios ou permanentes. Por quê? Porque nós fomos ordenados para isso. Todos aqueles que são ordenados, ou seja, bispos, padres e diáconos, pertencem à hierarquia. Quem não é ordenado não pertence à hierarquia. Por isso que os leigos e os religiosos não são membros da hierarquia da igreja, viu? Então, só para vocês entenderem com muita caridade, viu? Não é questão de machismo, não é questão... Uma vez uma pessoa falou, você está falando porque parte daí. Não é tão simples assim. Não adianta uma pessoa, qualquer que seja, ficar brigando, falando, não vai mudar nada. Eu, sendo ou não a favor da ordenação das mulheres, não vai contribuir em nada, não vai mudar nada, porque não depende de mim.
não depende de Dom Valmor, não depende, é uma coisa da igreja, é uma ordem, é uma lei, é uma regra da igreja, vinda desde o tempo de Jesus, porque foi ele que fez assim. Ele não chamou mulheres para o grupo dos apóstolos. Ele não, e nós vimos aqui agora, né, que as mulheres estavam juntas ajudando. Naquele tempo, nem elas reivindicaram esse título, essa decisão de Jesus de chamá-las para serem também. Né? E não, e repito, não era só por questão de machismo da época, não, porque Jesus ele não se importava com esse tipo de protocolo desde que diminuísse, minimizasse, ofendesse, agredisse a pessoa humana. E com certeza, se Jesus quisesse que as mulheres entrassem dentro do grupo da hierarquia, ele havia chamado as mulheres também. Um outro detalhe, né, não menos importante, mas que vale a pena sublinhar, é porque o padre, porque os bispos também são padres, né? Aí vocês vão entender que o bispo ele tem as três ordens: diácono, padre e bispo. O padre tem as duas ordens, diácono e padre, e o diácono só uma. A gente chama de graus, né? Os graus da ordem, né? Então, o padre ele representa a pessoa de Jesus. Por isso os padres são todos homens. Então nós somos representantes da pessoa de Jesus. Por isso que a gente veste a túnica branca, simbolizando essa investidura que Jesus dá para cada um de nós. A estola significa o poder sacerdotal que nos foi conferido pela igreja. Então por isso que nós não podemos rezar a missa sem a estola. Então, a estola, tanto para os bispos, padres e diáconos, significa essa autoridade que a gente tem de anunciar, dada pela igreja, de anunciar a palavra. E a túnica branca simboliza esse investimento da pessoa de Cristo que a gente tem, porque nós, nas celebrações eucarísticas e da palavra, nós agimos em persona Christi, ou seja, nós somos a pessoa própria do Cristo no âmbito da fé e bem entendido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por isso que a gente não pode emprestar nossas túnicas para quem quer que seja dançar quadrilha, por isso que não é tão simples assim as pessoas usarem a túnica em qualquer situação ou momento, né? Então, são vestes muito sagradas. E por isso, e assim eu termino, né? Que todos os leigos, homens e mulheres, devem ter um respeito pelo seu padre. Outros tipos de admiração, de carinho, de afeto podem acompanhar, claro, mas o respeito é o primeiro. Jamais, jamais ousem tocar no ungido do Senhor. Jamais ousem denegrir a imagem de um ungido do Senhor. Jamais tentem, né, fazer algo que macule a pessoa do padre, do bispo, do diácono. Porque é ao próprio Cristo que vocês estão fazendo. Ah, mas ele é homem como nós, não importa. Claro, dentro das leis, aí vocês vão entender direitinho, é um assunto muito complexo, né? Se o padre comete uma infração, um crime, dentro das leis civis, ele vai pagar, mas também dentro das leis eclesiásticas. Então, é algo muito sério a pessoa do padre, é algo muito sério. Jamais mexam com o ungido do Senhor em qualquer situação, em qualquer nível, né? Com o ungido do Senhor, ninguém pode brincar, não pode de jeito nenhum. O padre é consagrado a Deus, ou seja, ele é separado do resto do povo para os serviços de Deus. E as mulheres, elas não só podem, como devem contribuir e não atrapalhar esse processo. Quem fizer algo desse tipo pode ter certeza, está infringindo uma lei divina, está atrapalhando a missão do próprio Cristo de chegar até os corações das pessoas. Então, as mulheres, elas têm um valor muito grande dentro da igreja, na história da igreja, e não pode ser diferente. O contrário seja revogado, o contrário seja anátema. Bom dia a todos, ótimo final de semana, fiquem com Deus e Nossa Senhora.